Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio aqui no Curiosidades do Eterno Aprendiz, falando sobre a fé dos hebreus. Houve o cisma político-religioso entre os reinos de Israel e Judá, e após a morte de Salomão, houve uma divisão política e religiosa das tribos, que no fim resultou na monarquia unificada. Os hebreus se dividiram em 10 tribos do norte e formaram o reino de Israel, liderados por Jeroboão. Após disputas internas, chegaram a acordo em 878 a.C. com a escolha de Uri como rei. Apesar da sua veneração a Yahvé ainda persistir, foi introduzido o culto a vários outros deuses. 2 tribos do sul se formaram no reino de Judá, liderados por Roboão, filho de Salomão. O reino de Israel desde o início viveu a idolatria. Isso fez com que a ira de Deus se manifestasse sobre ele, permitindo que no ano de 722 a.C. fosse conquistado por Sargão II da Assíria, e seu povo fosse levado para o cativeiro, sendo seu território habitado por outros povos ali colocados por ordem do rei da Síria. O castigo de Deus veio sobre ela também através do rei Nabucodonosor, da Babilônia, no ano de 586 a.C. A cidade santa, Jerusalém, foi destruída e o templo queimado, e os nobres eram amarrados e levados para o cativeiro. O cativeiro durou até os dias de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que o povo que estava escravizado na Caldeia regressasse à Palestina e reguesse o templo de Jerusalém. A seguir, a Palestina foi invadida por Alexandre da Macedônia, depois passou ao seu protetorado egípcio, depois a colônia síria e por fim a província romana. No ano de 70 da era cristã, após uma fracassada revolta contra a dominação romana, Jerusalém foi conquistada por Tito e seus exércitos, ocorrendo uma segunda destruição do templo. Atualmente, o templo de Jerusalém resta apenas um muro, que é conhecido como Muro das Lamentações. Os hebreus foram os primeiros povos a cultuar um único Deus, isso é, eram monoteístas. No judaísmo, religião professada pelos hebreus, o único Deus é Yahvé, ou Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou esculturas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos revelados a Moisés no Monte Sinai. Na Bíblia existem os 10 mandamentos, o Decálogo, que consiste em 10 regras que foram dadas por Deus para seu povo para que tivesse uma vida mais feliz e próspera. Deus deu esses ensinamentos e mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20, na Bíblia. A palavra mandamento tem origem do verbo mandar, que significa ordem ou regra. O mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandado. Nós também temos a Torá. O que é a Torá? A Torá compõe os 5 primeiros livros do livro sagrado da religião judaica e tem origem do termo hebraico yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. É considerado um guia para os judeus com 613 mandamentos que ensinam como devem ou não agir, sejam nas relações sociais, familiares, religiosas ou nas demais. A Torá conta desde a história da criação do mundo por Deus até a chegada do povo judeu em Israel e a morte de Moisés no Monte Nebo. É composta por 5 livros e são equivalentes ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. São eles: Bereshit, conhecido como Gênesis; Shemot, conhecido como Êxodo; Vaikra, conhecido como Levítico; Bamidbar, conhecido também como Números; e Devarim, conhecido como Deuteronômio. Existem 2 tipos de Torá: a escrita, onde constam os 613 escritos, e a oral, que é o conjunto de instruções que ensinam como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Entre os 613 mandamentos, 248 são considerados os ensinamentos positivos, que guiam o povo judeu ao que deve ser feito, e os outros 365 são ensinamentos considerados negativos, ou seja, que os instruem ao que não deve ser feito.
Egito. Os judeus consideram que Moisés escreveu a Torá através dos ensinamentos do Deus de Israel passados diretamente para ele. Essa revelação de Deus a Moisés aconteceu 50 dias após a libertação do povo judeu da escravidão que sofriam no Egito. Ao saírem do Egito, os judeus peregrinaram durante 40 anos pelo deserto em direção à chamada Terra Prometida, onde se localiza Israel. Ao longo desse tempo, Moisés foi o responsável por transcrever os ensinamentos recebidos por Deus e transmiti-los aos profetas da época e ao povo judeu. Por isso, a Torá também é chamada pelos judeus como Torat Moshe, a lei de Moisés, considerado o maior profeta da tradição judaica. Para as leituras públicas da Torá, os judeus dividem os livros em pequenas seções e iniciam a leitura em ordem, começando por Gênesis e terminando em Deuteronômio. Ao dividir o livro, os pequenos trechos são lidos 3 vezes ao longo da semana dentro das sinagogas em dias específicos. As segundas e quintas são lidas pequenas sessões e a leitura principal acontece nas manhãs de sábado, um dia sagrado para os judeus, chamado pela tradição judaica de Sabá. Esses rolos de Torá, distribuídos em pergaminhos, são chamados de Sefer Torá e são os objetos mais sagrados do judaísmo. Os ensinamentos que compõem a Torá foram enviados por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai durante o êxodo do povo hebreu, que aconteceu em 1300 e 1250 a.C. Durante cerca de 400 anos, os hebreus antepassados dos judeus foram escravizados no Egito e libertos com a ajuda de Moisés, peregrinando no deserto em direção à terra prometida por Deus, que construíram a sua nação, hoje chamada de Israel. Segundo a tradição judaica, Deus falou diretamente com Moisés quando ele subiu no topo do monte chamado Sinai, onde ficou 40 dias e 40 noites, recebendo novos ensinamentos que Deus queria passar ao povo judeu. Para os judeus, Moisés foi um profeta escolhido por Deus para transmitir esses ensinamentos aos outros profetas, como Josué, e para todo o povo de Israel. Por esse motivo, é considerado o maior profeta do judaísmo. Os 5 livros que compõem a Torá contam a história desde a criação do mundo por Deus até a morte do profeta Moisés. A estrutura da Torá se divide da seguinte maneira. O primeiro livro é Gênesis. O primeiro livro da Torá, intitulado de Bereshit, tem a história dividida em 4 partes. A primeira conta a criação do mundo por Deus, os primeiros seres da terra, até o chamado do profeta Abraão por Deus. A segunda parte desenvolve a história de Abraão, como ele cumpriu o seu chamado por Deus e ficou conhecido como um dos maiores profetas. A terceira e a quarta parte da história desenvolve a narrativa de Jacó até a ida do seu filho José para o Egito, onde se tornou governador. O final do livro de Gênesis foca em apresentar a trajetória do povo judeu até as terras egípcias, onde mais tarde seriam escravizados. O segundo livro é o Êxodo, Shemot. O segundo livro é dividido em 3 partes principais. A principal delas, a primeira, conta como foi a libertação dos judeus que eram escravizados há mais de 400 anos no Egito. A libertação foi feita através de Moisés, que intercedeu pelo povo, através de um chamado de Deus. Depois de saírem do Egito, a segunda parte do livro descreve quando Moisés subiu ao topo do Monte Sinai e recebeu os ensinamentos de Deus, chamado de os 10 mandamentos, ou os 10 ditos. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Terceiro: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho,
nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. 5º mandamento, que é tido também como promessa na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, a fim que te tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Os judeus acreditam que o próprio Deus escreveu com os dedos nas tábuas de concreto que Moisés levou para apresentar ao povo. Após receber esses mandamentos, a 3ª e última parte do livro conta o início da peregrinação do povo judeu no deserto em direção à Terra Prometida. O 3º livro é Levítico, Vaikra. O 3º livro fala sobre a construção de um tabernáculo, um templo móvel feito pelo povo com a ajuda de Moisés para cultuar a Deus ao longo da peregrinação no deserto. O livro conta sobre o chamado de Deus a Moisés para repetir ao povo os seus 10 mandamentos, fazendo uma nova aliança com os judeus, além dos novos ensinamentos sobre como se portar no templo e como fazer as ofertas no tabernáculo. O 4º livro, Números, o livro Bamidbar, conta a história da nova aliança feita com Deus com os judeus e a preparação para a nova direção até a Terra Prometida. Porém, ao longo do caminho, o povo reclamou com Deus sobre as condições para chegar até a Terra e, ao ouvir as histórias que os espiões contaram sobre as condições e os habitantes do local, desistiram de se apossar da Terra Prometida. Sendo assim, Deus condena o povo a padecer no deserto até que uma nova geração surgisse e pudesse assumir de vez Israel. O 5º livro, Deuteronômio, ou Devarim, o livro que seria o último da Torá, discorre sobre os últimos sermões de Moisés ao povo judeu. Nele se fala como Moisés recapitulou toda a peregrinação do povo no deserto até chegar à Terra Prometida. Moisés também lembra ao povo sobre os 10 mandamentos e a importância de segui-los para a conquista da terra e sobre a misericórdia de Deus com o povo, mesmo diante da sua desobediência. Nos últimos capítulos, a Terra Prometida é conquistada pela nova geração de judeus. Moisés então morre no Monte Nebo e é sucedido pelo profeta Josué, escolhido por Deus para orientar os judeus em seu lugar. A diferença entre o Talmud e a Torá é que, enquanto a Torá compõe os ensinamentos de Deus ao povo, o Talmud é um livro judeu composto pelos sermões, debates e discussões entre os rabinos, líderes da religião judaica, quanto aos ensinamentos que eram dados na Torá oral, enquanto a Torá são as instruções e leis seguidas pelos judeus. O Talmud auxilia na compreensão e interpretação desses ensinamentos. O Talmud foi criado porque os ensinamentos eram passados ao povo judeu através da Torá oral, e ao discutirem sobre as instruções, os rabinos temiam que o conteúdo dessas conversas se perdessem. Por isso, decidiram escrevê-los, formando o Talmud. O conteúdo do Talmud cita e explica com profundidade todos os 613 mandamentos contidos na Torá escrita. Essas explicações são feitas a partir da discussão de diferentes opiniões de rabinos. Esses debates tratam de temas religiosos, comerciais, familiares e sociais e são organizados em perguntas e respostas, de modo que o aprendizado aconteça por meio do questionamento. E o livro mais estudado nas yeshivás, casas de estudo, onde os hebreus costumam passar de 15 horas diárias dedicadas às leituras, discussões sobre os ensinamentos judaicos. Os 5 livros que compõem a Torá fazem parte da Bíblia hebraica também e estão presentes na Bíblia cristã. Porém, na Bíblia cristã é nomeado de Pentateuco, fazendo referência aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá
é escrita em hebraico com alguns trechos em aramaico, a língua nativa dos judeus. Já a Bíblia cristã já foi traduzida integralmente do hebraico e do grego para mais de 400 idiomas. Os judeus consideram que essa tradução pode ser imprecisa, alterando o conteúdo dos textos de alguma forma. O Novo Testamento da Bíblia cristã não é aceito pelo judaísmo. Isso porque essa parte da Bíblia cristã conta a história de Jesus Cristo, que para os cristãos é considerado o Messias prometido por Deus. Para o judaísmo, Jesus Cristo é um falso Messias, já que o povo judeu ainda aguarda a vinda do Messias prometido por Deus. Por isso, para os judeus, a Bíblia Sagrada, mesmo tendo suas semelhanças com os livros da Torá, é apenas um livro de outra religião. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e a crença na vinda de um Messias, um Salvador para libertar o povo hebreu. O judaísmo também constitui uma das bases do cristianismo, com o qual o islamismo formou o tríade das religiões universais. E você, o que está achando do nosso quadro aqui no canal? Deixa nos comentários sugestões, ideias e elogios para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, clicar no sininho para não perder nenhuma das notificações e se inscrever no canal. Tamo junto, família!